Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre melhoria. Sabia que sempre dá para melhorar uma coisa que já é boa e excelente? Pois é, sobre isso que eu vou falar. Eu sou Melissa, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu peguei uma receita do meu pai, de um bolinho, né? Um bolinho salgado que se chama andagui. O meu pai não era de cozinhar, né? Mas ele sempre fazia esse bolinho, né? Que é uma receita japonesa, acho, né? Eu não sei com quem ele aprendeu, mas enfim, ele aprendeu essa receita. E aí, inclusive eu já tinha falado uma vez para vocês sobre isso, sobre passar receitas. Acho legal se você pai, mãe, tem uma receita aí, avó, passar a receita para os seus filhos, para aqueles que você ama, né? Porque meu pai tinha algumas receitas que ele fazia um arroz com shoyu tão gostoso e era uma coisa tão simples e barata, mas só ele sabia fazer, né? Esse bolinho também, que chama andagui, só ele sabia fazer. Então ele morreu e, enfim, não passou a receita, né? Só que o arroz com shoyu eu não consegui fazer igual, não ficou igual dele. Depois que ele morreu, eu tentei fazer igual. O bolinho, o andagui, eu até consegui. Só que não é uma receita que eu senti que dá para comer sempre, porque é fritura, é um bolinho de trigo, né? Qual você coloca cebola, você pode pôr tomate, pode colocar cebolinha, enfim. É bem simples, na verdade. Só água, sal e os ingredientes que você quiser colocar dentro. Ele é frito. E aí eu peguei essa receita e sabe que um dia eu comecei a pensar. Eu vi algumas vezes na caixa de aveia indicações de receitas na verdade, salgadas com aveia. Eu não sei se foi minha mãe ou alguém tinha me falado que a aveia era usada em receitas salgadas também. Então, arroz com aveia, né? E aí eu comecei a pensar, e eu já vinha usando aveia há muitos anos. Uma vez eu vi que a aveia ela faz muito bem pro coração. Então, lá pelos meus 19, 20 anos, eu já comecei a usar muito aveia. A minha mãe gostava muito de mingau de aveia. Mingau de aveia com chocolate, mingau de aveia só com açúcar. Eu aprendi também, não sei se foi quando eu estava grávida da minha filha, a fazer um mingau de aveia com coco, que fica muito gostoso também. E é uma opção vegana também, né? Aprendi a usar aveia nos sucos para produzir um leite, né? Que ele fica leitoso, na substituição do leite. E aí aprendi a fazer, peguei essa receita do andagui do meu pai e fiz bolinhos e tô fazendo aqui pra mim. E melhorei a receita dele, porque aí eu uso aveia e fica muito mais nutritivo e leve. Eu gostei bastante, deu bem certo. Apesar de continuar sendo fritura, mas como eu faço com aveia, fica muito melhor. Essa receita é aveia, né? Eu umedeço ela, a aveia. Eu gosto de colocar alho. Então, o alho já tenho picado aqui. Eu pico bastante e guardo. Cheiro verde, salsa e cebolinha, né? E só. E sal, né? Salsa e cebolinha, ela não gosta. E então eu melhorei a receita, né? Acho que as coisas boas podem ser melhoradas também.
E depois que eu até experimentei ele cru, sem fritar, da mão que fica, né, do que eu amasso, dá pra fazer na colher também, pra não ficar com a mão toda melada, né? E sabe o que eu pensei? Esse bolinho de aveia, ele parece muito com o quibe cru. Eu nunca comi quibe cru, mas eu imagino pela mente. É o que a minha filha falou agora, e eu fiz um suco verde pra mim, de couve com gengibre. E a minha filha falou, eu não gostei. Eu falei, ué, mas você nem tomou. Ela falou, não, eu imagino pela minha cabeça. Eu tomei pela minha cabeça. Então, eu imagino pela minha cabeça que esse bolinho cru de aveia com sal, temperos, né? Alho, vai ser um substituto, um melhoramento do quibe cru, né? Para quem é vegano, por exemplo, porque, sabe, fui lamber os dedos e uau, e ela é tão gostosa que até sem fritar o bolinho já é gostoso. Então, todas as coisas podem ser sempre, por mais que sejam boas, elas podem ser sempre melhoradas. É isso. Aí eu pedi uma passagem para Deus. Ó, ele deu o seguinte. Já saiu essa passagem outro dia, Apocalipse 2, 24 e 25. Digo, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu não sei como exatamente que você tem uma coisa, e isso me lembra muito a mensagem que eu dei para vocês, que fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa que o joio e o trigo cresçam junto, não perca o trigo por causa do joio, porque no tempo certo o joio vai ser tirado. Então, às vezes você pega uma receita e que não sei, que pode ter alguma coisa aqui, ó, sobre, eu não concordo com isso, ó, tem essas coisas profundas de Satanás. Como eu falei, né, substituir o trigo, né, pela aveia, né? Eu para mim eu achei melhor, mais leve e nutritivo. Então você foge de uma coisa e melhora ela. Eu não sei, enfim. Ó, eu sei que essa palavra, é claro que vai falar sobre as coisas que Deus já tem falado comigo, só que com você vai falar outra coisa concernente àquilo que ele já tem falado com você, e ele vai continuar, né? Ele sempre fala. Então, o que ele falou comigo, ele tem falado? Na verdade, isso é uma coisa que eu tenho pela vida inteira, e eu não sabia que estava pela esquerda e pela direita, na frente e nas costas, que é a questão dos bastardos, né? E eu não tinha ideia, porque eu tive um sonho esses dias com um menino, né? E antes eu já tinha sonhado com 3 meninos e as autoridades correndo atrás deles, e eles não tinham feito nada. E aí eu sonhei com outro menino que ele tinha no coração dele, eu não presto, né?
ninguém deve me amar, alguma coisa assim, né? E eu abracei ele e falei, não, eu te amo. E eu tenho certeza que você não fez nada tão grave assim. E eu fui com ele até a casa da mãe dele, né? E até a casa da mãe dele, do serviço da mãe dele, a mãe dele saiu, ela me olhou e me reconheceu. E aí Deus me levou até uma casa de uma pessoa que minha mãe disse que desde jovenzinho aprendeu coisas concernentes à enfermagem e concernentes a processos abortivos com injeções, entendeu? Então foi Deus que me mostrou, porque eu não lembrava e eu não pensei naquela casa. Então eu fui na casa desse homem, que é uma casa que ele teve, uma das últimas casas que ele teve, que eu achei que naquela época ele nem mais fizesse essas coisas. Eu não sei porque que eu vou juntar isso nessa parte, mas como Deus falou comigo, eu preciso falar sobre isso. Então ele me levou até a casa desse homem, né? E aí eu juntei um menino, esse homem, né? A sistolia fetal, as injeções. E eu, com 12 anos, Deus me mostrou um documentário sobre abortos, né? E eu saí daquela sala de multimídia com o coração cheio de que aquilo era para mim. Eu tinha que pensar sobre isso. Porque eu cheguei até aquele colégio e escolhi aquele lugar porque uma criança tinha sido deixada na frente daquele colégio, uma criança raquítica, bem feinha, que a mãe deixou ali porque não era um bastardo. Então minha mãe me levou para conhecer, ela falou assim, Melissa, e ela foi imbuída de um espírito, porque minha mãe, ela não era assim. Minha mãe sempre foi autoritária, ela escolhia tudo, ela escolhia roupa, ela escolhia comida, ela não dava oportunidade para eu escolher nada. E foi muito estranho, ela chegou em mim e falou, a mãe vai levar você para visitar os lugares, os colégios, e você vai escolher onde você se sentir bem. E eu achei muito estranho dela isso, não era da personalidade dela essa doçura. Minha mãe não era assim. E naquele dia, olha só, não é coincidência, no dia que eu fui visitar, a hora que eu cheguei, entrei, eu já vi o neném no colo da freira. E aí elas explicaram, esse neném foi deixado aqui na frente, a mãe deixou que não podia criar, a gente não viu, só viu o bebê, né? E ele estava subindo o trido. E olha, eu olhei para minha mãe e já comuniquei com o olhar. E ela já entendeu, é aqui que eu vou ficar, aqui é o meu lugar. Porque aquela criança me dizia, é aqui o seu lugar. E aí, algum tempo depois, né, teve o documentário. E quando eu fiquei grávida da minha filha, eu fui buscar se eu achava outras mulheres que estavam nas mesmas condições minhas, essas crianças, né, que estavam geradas no ventre, os bastardos. E eu queria saber o que as religiões falavam sobre isso, as várias religiões, né? E todas falavam as piores coisas, que eram crianças ruins, que são essas doutrinas, para mim aquilo, com profundos saberes de Satanás, que são crianças ruins, que não podem ser coisa boa, né? E se elas vêm, elas em muitas religiões dizem que elas devem vir sim nascer, mas não são boas. E aí, esses tempos, eu comecei a pensar, meu Deus, elas não são boas, não são boas. E aí, Deus me mostrou de novo o joio e o trigo. É importante que
deixar que o joio e o trigo. Só que eu pensei, mas elas são o joio, então elas no final elas vão ser queimadas. E eu pensei, não pode ser, não pode ser. Porque isso iria contra tudo aquilo que eu tenho trabalhado com Deus. Não faria sentido de eu estar vivendo essa experiência de ser mãe de uma dessas crianças, que Deus falou comigo lá desde os 12 anos e que eu não sabia que na minha esquerda, na minha direita, na frente e atrás, elas estavam por todos os lados dando sinais, está acontecendo conosco, nós estamos sofrendo, né? Ó lá o seu parente aqui, outro ali, olha o que a sua mãe vem te contando, somos nós, Melissa. Só que eu era pequena, eu era criança, então eu fui crescendo ouvindo essas histórias e não sabia o que Deus queria dizer com tudo isso. Então, quando eu estava grávida, eu precisava saber o que as pessoas diziam sobre isso, quais eram as fontes. E todas as fontes diziam realmente, elas são ruins, elas são um joio. Por mais que a gente tolere elas, vão ser queimadas e vão todas para o inferno. E eu não acreditava, não é possível. Não. E até que quando eu escrevi o livro da minha filha, eu pensei, não. Jesus, ele foi gerado antes do casamento. Ele é um deles. Ele não é como Davi, que foi gerado dentro do casamento. Ele foi gerado antes e o Espírito do Senhor estava lá. Foi o Espírito do Senhor. E aí eu comecei a pensar, não, mas tem mulheres na igreja que não engravidam. Por quê? E tem prostitutas que hoje mesmo talvez fiquem grávidas. Então o Espírito de Deus está permitindo isso. Mas não pode ser assim. E daí eu vi que Jesus fala, né, que havia a plantação de trigo e veio o inimigo à noite e colocou o joio. E ele diz que quando o trigo e o joio são pequenos, não se sabe qual é qual. E aí eu entendi que o ser humano, ele fica tentando, né, teorizar e descobrir qual que é o joio e qual que é o trigo. E como ele não sabe, ele inventa. Porque o ser humano, assim, quando ele não sabe, ele inventa. Por exemplo, ele não sabia por que nascia só mulher. Aí, como ele não sabia, ele inventava. Ele dizia o quê? A culpa é da mulher, é a mãe. Só que não, a culpa era do homem. Depois a ciência descobriu. Né? Então, como ele não sabe quem é o joio e qual é o trigo, ele inventou uma teoria de que as crianças nascidas dentro do casamento são o trigo e as crianças nascidas fora do casamento são o joio. Mas não, essa é uma hipótese, é uma suposição. Ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Nós crescemos todos juntos. Então, dentro da família, tem pessoas muito boas que às vezes são irmãos de pessoas muito ruins. Então, o joio, ele cresce junto com o trigo. E então é isso que eu penso, que o ser humano, ele faz muitas suposições, ele cria muitas doutrinas, entende? Que supõe muita coisa que traz sofrimento para a humanidade. E principalmente para aqueles que são inocentes. Por exemplo, né, como eu tenho falado, por bastante tempo, o ser humano supôs, né, que a fidelidade somente da mulher era importante. Então, a infidelidade dela deveria ser sentenciada à morte e a dele, do homem, não. Então, o homem nunca ele era infiel. Por mais que ele tivesse 10 mulheres, ele ainda era fiel.
E ele era cheio do Espírito de Deus. A mulher não. Qualquer coisinha ela já não tinha o Espírito de Deus. Então eu entendo que o ser humano ele vai fazendo suposições. E ele vai criando doutrinas. E ele vai criando o quê? Sofrimento. Preconceito, né? É muita coisa. Eu acho que nisso o ser humano ele deveria melhorar, entendeu? Acho não, eu tenho certeza. Então, sim, não. É uma hipótese. E não é verdade, né? Não é a maneira como as crianças são geradas que tornam elas melhores ou não. A atitude do pai e da mãe, né, não influenciam. Né? Já falei sobre isso. A mulher, ela, por exemplo, quer ver? Davi, ele teve aquela criança, né, com Batseba, antes, o irmão de Salomão. E aí o profeta falou o seguinte: não, essa criança ela não pode viver, né, porque Davi pecou. Então a criança ela é deixada provavelmente sem ser gerenciada ali nas suas necessidades. E claro que ela morre. Ela não sabe gerenciar ela mesma. Ela provavelmente é considerada uma criança impura, ninguém toca nela, ela morre de inanição. Só que Davi, ele toma um banho depois do ato de pecado dele com Batseba, ele recebe uma bênção e ele acha que ele já está limpo de novo. Né? Que ele pode falar de Deus, ele pode fazer ações em nome de Deus, ele pode falar com o povo em nome de Deus, ele pode governar em nome de Deus, ele pode fazer tudo em nome de Deus só porque ele tomou um banho. Mas a criança, ela nunca é sanada, sendo que ela nem nada fez. Uma mulher também que pecou, muitas vezes ela vai dizer, ó, o meu filho é do mundo. E o filho vai ser para sempre do mundo. E ela não, ela acha que ela toma um banho, ela vai na igreja, ela pede perdão e que ela já está limpa. Como assim? E a criança, ela nunca vai estar limpa? Que nem fez nada. Então, são preconcepções erradas, entendeu? Porque você só vai ser julgado por aquilo que você fez, não seu pai e sua mãe. Enfim, eu acho que as coisas elas não são tão simples assim. A gente acha muitas vezes que as coisas desaparecem, elas não desaparecem. E então eu acho que qualquer coisa que nos é passado dá para melhorar, sim, deve melhorar. E a gente não pode ficar fazendo suposição. Entendeu? E nunca se pode fazer com que um inocente pague, sabe? Pelo erro de outra pessoa. E a gente nunca pode interferir naquilo que Deus escolheu. Aquilo que Deus escolheu. Então, se há uma vida ali, Ele escolheu. Ele escolheu. Porque quantas pessoas estão pedindo misericórdia de Deus, né? Para que consigam engravidar. E ele continua dizendo não, 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 não. Então, se há uma vida que começa no ventre de alguém, independente de quem seja, em que época seja, é porque ele disse sim, né? Enfim, é isso. Então, ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Só Deus sabe.
hambúrguer de Celi. Nossa, a Poliana tá desenhando muito bem, gente. Desenhou o Bob Esponja. Eu vou completar essa mensagem que Deus falou comigo. Eu perguntei pra ele assim, Senhor, se você pegar uma menina de... Eu tinha 10, né? Não tinha 11 ainda. Quando a gente foi visitar a escola. Que tinha o recém-nascido subnutrido. Você pegar uma menina de 10 anos e levar ela a falar, vamos conhecer, você pode escolher a escola que você quiser. Ela provavelmente vai escolher pelo aspecto da beleza e não da feiura. E eu não, fui atraída pela feiura. Pela subnutrição do neném, pelo estado de calamidade dele. E isso me atraiu como um imã. E eu pensei assim, meu Deus, eu sou muito estranha, eu sou muito esquisita. E mais, eu tenho impressão agora, analisando o passado, que eu tinha um encontro marcado com aquela criança naquele lugar, naquele exato momento, como se estivesse predestinado. Aí eu estivesse ali naquele momento, porque... E como se aquela criança fosse um igual meu. Então, talvez eu olhei para aquela criança e eu me reconheci nela. Eu não sei explicar. Então, as crianças de 10 anos, elas querem o quê? Brinquedo, colorido, né? Então, uma criança fala assim, você pode escolher a escola que você quiser. Eu quero saber uma escola que tem um pátio colorido, né? Que tem quadro de esportes, onde eu posso fazer, sei lá, balé, que seja, né? Sei lá, se tiver até piscina com natação. Não sei, quero conhecer as salas de aula, se são coloridas, né? O que tem lá, né, de interessante. E eu não. Eu me atraí pelo aspecto do feio, da necessidade, da feiura, da calamidade. E parecia que eu cheguei no momento certo, na hora certa. Eu tinha essa impressão de encontro marcado com um desconhecido. Mas que não era um desconhecido, porque eu olhei e eu falei, nossa, é isso mesmo. É isso, E olha que foi antes de eu ver o documentário, né? E às vezes tem uns aspectos em nós que a gente pode tentar fugir, não tem como. Aquilo te encontra de novo e fala de novo, a mesma coisa, aquilo se repete. A vida inteira. E parece que você vai aperfeiçoando alguma coisa em relação àquilo. E às vezes alguma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, igual eu. Minha mãe casou em 1979. Ela foi ficar grávida de mim no final de 1980. Um ano e meio depois ela ficou grávida de casado. Quer dizer, ela não casou grávida. Eu fui planejada. Inclusive ela falou que ficou tentando, não ficou grávida logo no primeiro mês. Ficou tentando engravidar. Não sei se demorou 2, 3 meses. Ela falou que demorou um pouco, entendeu? Ela já estava tentando. Ela já tinha parado de tomar pílula e estava tentando. E que ela achou que ela ficaria grávida de cara ali, sabe? Na primeira semana, no primeiro mês, e não foi. Então, assim, às vezes uma coisa que não tem nada a ver com a tua vida, e mesmo assim a tua vida é um imã que chama aquelas situações. É assim que eu sentia. Nossa, não tem nada a ver com essas crianças, com essas situações, porque eu nasci dentro de um lar formado, meu pai sempre amou muito minha mãe e meu pai, então... Eu não sei, mas aquilo
né, me atraía. Eu era atraída por essa situação de calamidade, feiura, de necessidade. E sempre isso, né? Como se a voz deles me pedisse ajuda. Então, assim, muitas vezes você não tem noção do quanto você é estranha, a não ser quando você compara com outras pessoas da mesma idade sua, entendeu? E eu vi que realmente eu não poderia. Eu era muito esquisita, era muito estranha mesmo. Então, sim, esse é um problema que eu carrego a vida inteira também, porque as pessoas percebem que você é estranha, né? Então, os meus colegas, eles percebiam, né? Mesmo quando eu já tinha meus 20 e poucos anos também, né? As moças e os rapazes também nessa faixa etária, de 20 a 30 anos, também diziam que eu era muito estranha. Então, eu sempre fui muito estranha. Mas era a maneira como eu me sentia bem, porque eu tenho necessidade desses encontros marcados, predestinados, sabe? De eu sentir que eu preciso melhorar alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Que eu sinto que eu tenho que fazer isso, porque outra pessoa não vai fazer. E muitas vezes eu sinto que existem muitas doutrinas contra eles. Ou contra outros também que eu amo, então se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer. E aí tem mais coisas. Então, conforme eu vou revisitando alguns sonhos que eu tive, por exemplo, eu vou encontrando mais coisas, né? Por isso eu não falei que eu sou escritora, então eu tenho vários livros já, mas sempre está surgindo uma nova visão sobre todas as coisas, como se me explicasse um pouquinho mais do porquê, né, de tanto sofrimento. E a maldade está no olhar, né, muitas vezes. Então, a maneira como você olha algo justifica qualquer ato que se possa ter contra eles, né? Então, enfim, eu não sei se você tem esses encontros predestinados também. Mas eu acho que ainda terei mais. Não sei. Eu sinto isso. Que eu terei mais disso. Sabe? E que a gente supõe estar escolhendo. Ah, eu escolhi essa casa, eu escolhi. Não. Não foi. Não foi. Não sinto, né? Já foi escolhido antes. Eu escolhi isso, aquilo, estar naquele lugar, naquele momento exato. Não. Já foi predestinado, já foi escolhido antes. E as coisas podem ser melhoradas, sim, elas devem ser melhoradas.